Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação costumeira através do Facebook, também através do Sicom, tem entrado em contato conosco lá, o Sicom tem recebido as suas mensagens, tem atendido à medida do possível e trazendo pautas aqui interessantíssimas para você síndico e para você condômino. Está conosco nosso comentarista de todos os tempos, ainda santista, não mudou de ideia, Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. Bem-vindo. Tudo bem, Querela, nossos telespectadores. Você sabe que essa paixão clubística, né? Você não tem como mudar, né? Não tem jeito. O DNA fica lá. Eu nunca tentei também. Pois é, mas esse apresentador é corintiano e vou continuar persistindo na tentativa de mudança. Cada um com seus problemas, né, Querela? Muito bem. Hoje está conosco também o nosso convidado, Márcio Manzano Calvila Filho. Ele é sócio-diretor da Secron, é uma empresa de engenharia, de construção. Muito bem-vindo. Eu obrigado. Eu achei interessantíssimo, por isso que nós resolvemos convidar a sua empresa para cá, através de você, para mostrar algumas inovações que você tem trazido para o mercado. Muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, agradeço muito pelo convite, Chiarella, Moscatelli. Estou muito feliz em poder estar aqui, poder conversar e bater esse papo, que vai poder ser de grande valia. A Secron, que é a empresa que o Márcio dirige, ela traz para você, síndico, e nós vamos tratar disso nesse programa, uma questão muito inovadora na forma de contratação. E eu queria já, começando, porque nós vamos tratar de fachada, vamos tratar de qual é o melhor momento para eu poder mexer na fachada, não é? Só porque ela perdeu a cor, ou porque é pastilhamento, que nós temos muitos prédios aqui em Santos, inclusive, que tem pastilhamento, responsabilidade. Então eu queria já iniciar com o Márcio. Márcio, falar um pouquinho sobre o que é a Secron e qual é o melhor momento para o síndico que está nos assistindo, que olhou para a sua fachada e falar, está na hora de mexer, não está? Como é que faz? Secron é uma empresa de construção civil, é uma empresa de porte pequeno, onde nós temos a atenção voltada toda para a obra. Nós nascemos no mercado de varejo e conseguimos trazer a qualidade minuciosa dos detalhes do mercado de varejo para dentro das obras macro. Levamos para obras corporativas e agora para os condomínios também. É muito importante, Chiarella, salientar que existem diversas formas de se observar quando há necessidade realmente de se tratar uma fachada, né? De entrar com uma recuperação, uma revitalização, uma pintura ou até mesmo uma troca de revestimento de pastilha, né? Existem diversas formas hoje de você poder verificar isso, né? De acordo com o tempo de utilização, com o tempo de vida útil do edifício, nós podemos identificar o desbotamento da cor, nós podemos verificar também a parte de algumas patologias relacionadas à superfície, né? Dentre elas nós temos as trincas, as bolhas, as eflorescências ou então algumas infiltrações que ocorrem internamente. Reparou? Tem infiltração? Opa, está na hora de tratar. E aí é feita então uma intervenção e se entra com esse tratamento. Rubens, a gente sabe que essa responsabilidade, inclusive, dessa observação, como bem tratou o Márcio aqui, né, é do síndico. E o síndico, ele tem que lidar com essas dificuldades. Quando ele fala em infiltração, ele recebe a notícia e fica inerte. Como é que a gente... A gente não pode esquecer, Querela, que o síndico, a grande parte, não é engenheiro. Perfeito. Mas isso não retira dele essa responsabilidade pelo acompanhamento. Nós sempre falamos lá no sindicato, principalmente para aqueles condomínios novos, que eles têm mais possibilidade de não ter esse problema no futuro.
E são regras básicas. Por exemplo, eu tenho todo condômino, quando adquire uma unidade, recebe lá o manual do proprietário. E tem os prazos, as garantias, aquilo que é relativo à área comum, aquilo que é relativo à área privativa de cada unidade, e que normalmente as pessoas costumam engavetar junto com a documentação do condomínio, a escritura, a matrícula, e não leem aquilo. Perfeito. Embora seja coisa mais dos homens ler manual, né? Mas isso é necessário para todo mundo tem que ler. Revestimento externo, a gente morando na região da litorânea, a maresia acaba agravando mais os problemas de manutenção. Você tem patologias, como bem disse o Manzano aqui, que são características dessa região e que às vezes, quando chega lá a hora do síndico observar ou até ser comunicado por um condomínio, está tendo vazamento, infiltração, estou percebendo uma umidade na parede indevida, né? Principalmente no local onde não tem cano, né? E aí se percebe que é uma infiltração que pode ser da área externa, porque a água é complicada. O doutor aqui, o engenheiro vai dizer para nós que nem sempre aquela água ou aquela infiltração é necessariamente da chuva ou do cano. Ainda mais uns prédios de Santos que são tortos, né? A infiltração aparece aqui, a água está vazando lá, né? Então, tem isso. Assim, a gente não pode esquecer também, e tem que respeitar muito essa questão, que a água, entre os elementos que existem no nosso universo, é a mais inteligente. Ela não vai onde tem resistência, ela vai onde não tem resistência. Ela sempre acha um caminho. Ela encontra um caminho. Então, e aí ocorrem, às vezes, até conflitos clamorosos dentro do condomínio. Não, o seu apartamento está vazando no meu, e às vezes não é. Perfeito. Então, duas coisas que tem que ser vistas, só para retomar e para a gente poder caminhar. Primeiro, nos prédios novos, essa questão da revisão, aliás, da verificação do manual do usuário, o acompanhamento não só pelo síndico, mas pelos condôminos, que tem que ser ajudantes nesse sentido do síndico, que às vezes o síndico não tem condição de ver tudo. Colaboradores, né? Sempre. São interessados também. E a outra coisa, toda vez que o síndico entregar seu mandato e for passar para outro ou vai continuar, eu acho que é de todo importante fazer o quê? Uma inspeção. Uma inspeção predial. Chama lá o engenheiro, olha, eu quero verificar, você falou dos prédios tortos, não é necessariamente o prédio torto. Sim, claro. Mas são todos, porque todos têm uma vida útil, todos têm maior ou menor manutenção, então se tem menos manutenção, provavelmente vai ter mais problemas. E com isso você acaba economizando energia e principalmente dinheiro. Exatamente. Né? E olha, a gente tem um objetivo maior aqui no programa, no Viver e Condomínio, primeiro que é diretamente ligado a você, síndico, não é? E para dar para você uma ideia do que fazer quando você se depara com essas dificuldades. Além do SICOM que você tem a qualquer hora e a qualquer momento para poder tirar suas dúvidas. Exceto sábados, domingos e feriados. Mas se mandar um recadinho lá, certamente na segunda-feira tem gente respondendo. Com certeza. Mas eu vou fazer ainda uma proposta para trabalhar aos sábados, domingos e feriados num plantão de 24 horas. Tem o Ministério, tem uma proposta, né, que está rolando aí. Não, mas não vamos confundir a proposta do governo, não, que deturparam a ideia do governo. Ainda foi matéria da minha tese, eu sou bem a favor disso. Mas um dia nós vamos fazer um programa disso. Com certeza. Mas eu queria falar para você que está nos assistindo, e tratar aqui para o nosso convidado e para o Rubens, quando você vai contratar um serviço, principalmente de fachada, a gente vê costumeiramente uma grande dificuldade que você vai contratar o pintor. Você não vai contratar uma empresa porque quer economizar, só que existem responsabilidades ali, e eu vou passar para o Márcio aqui, ele vai poder especificar bem para a gente. Existe a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos que cumprir normas. Existem tintas específicas para aquilo, análise da argamassa, quer dizer, de tudo que tem lá na paredinha, lá, se está certo. Posso incluir mais uma? Pode. Tem a questão mesmo da prestação de serviço. Tem a BNT até para... Você não vai contratar qualquer pessoa lá, o cordeiro, para pintar na altura. Porque, veja, isso pode causar um acidente e pode gerar um problema criminal até para o próprio síndico. Mais do que isso, responsabilidade civil e... Independentemente de qualquer coisa, sempre responde o dono da obra. Que é o condomínio. Que é o condomínio. E aí imagina ali num acidente fatal, quando alguém tem que estar pendurado numa corda. Márcio,
passa, porque a Secron, ela dá uma garantia, que é isso que me chamou a atenção, e sossego para o síndico, não é isso? Exatamente. É muito importante levar em consideração que, além das normas da BNT, também é de responsabilidade da empresa contratada fornecer o documento de responsabilidade técnica, de arrecadação, a RT, onde lá ela vai ser responsável por todo o trabalho a ser executado. O engenheiro que assina. Exatamente, Esse assinado pelo engenheiro, falando... assinado por mim. Fora isso, também tem que levar em consideração, às vezes as pessoas falam, vamos contratar então o pintor, porque o pintor ele é mais econômico, a empresa vai custar um pouco mais caro. Mas veja bem, a empresa, ela te dá todo o respaldo trabalhista, né? Ela te dá todo o respaldo técnico, ela te dá a garantia do trabalho executado e ela vai trabalhar sempre de acordo com as normas. A BNT hoje tem uma norma que rege a parte de tintas, especificamente, que é a 15079, a NBR 15079. Então lá ela vai caracterizar os 3 principais tipos de tinta, que são as tintas econômicas, que essas são para uso interno e tem que responder aos critérios mínimos da norma. Nós temos as tintas standard, que são as tintas que podem ser utilizadas tanto para uso interno como externo, e nós temos as tintas da linha premium, que por sua vez cumpre também todos os requisitos da norma, mas tem uma qualidade, uma durabilidade superior à standard, que por sua vez tem uma qualidade superior à econômica. Também, essa norma também regulamenta a parte dos ensaios que foram feitos com essas tintas. O fabricante do material, por exemplo, ele tem que determinar as especificações técnicas do material. Mas nós, quando utilizamos esse material, depende do tipo do substrato da fachada, o que tem ali por trás daquela pintura já existente, como é que está esse substrato, como é que foi feito esse chapisco, esse reboco. Ele está firme, está seguro, não está com verulento, tem teste de risco, tem teste de concavo, que é por percussão, tem outros testes, porque não adianta você aplicar um material novo sobre um substrato antigo. O pintor que fizer esse tipo de atividade... A durabilidade nenhuma. Não, cai por terra, acaba com tudo. Cai o resíduo pintadinho. Pintadinho. Bonitinho. Pintadinho. Na verdade, cai o dinheiro, né? Cai o dinheiro. Então, se o substrato estiver úmido também, a tinta não vai ter uma aderência correta. Então, assim, tem que ser feitos os ensaios no material, tem que verificar, não dá para se comprar tinta por preço, por marca, por indicação, tem que se comprar a tinta por ensaio, adequadamente, através de ensaios. Hoje existe, a Secron faz isso, mas tem outras empresas também que fazem a parte de consultoria, tem laboratórios específicos para se testar esse tipo de material. Ok, uma vez observado qual que é o substrato, está tudo ok, pode receber a pintura, identificou qual é o melhor tipo de tinta para a fachada. Porque também tem que observar o seguinte, essa fachada, ela recebe... dependendo da face da fachada, onde recebe muito sol, onde recebe chuvas dirigidas, ela tem uma degradação maior. Mas muito maior, muito maior. Então, observado tudo isso, determina-se qual tipo de material, qual tipo de tinta a ser utilizada. Uma vez feito isso, tem a parte de algumas argamassas hoje, no caso de infiltrações, que também podem ser aplicadas sobre o substrato antes da película de tinta, para poder evitar... Isso tudo através de uma análise técnica prévia. Exatamente. Nós vamos ter que fazer um intervalinho agora comercial. Na volta, nós vamos falar de como que você contrata a Secron e que forma essa empresa pode dar a você garantias. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer?
Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro, pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio. Hoje está conosco o Márcio Manzano Calvila Filho. Ele é diretor da SECROM, empresa de engenharia e construção. E nós estávamos falando ali no primeiro bloco das dificuldades, daquilo que efetivamente o síndico tem que tomar cuidado, os riscos, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tinta, especificação. Você sabe, Carela, que as pessoas que não são da área de engenharia, né, que não estão nesse dia a dia, elas têm grande dificuldade de entender que essas questões técnicas são importantíssimas. Eu próprio, vou aqui confessar no ar, não sabia dessa nova designação dos tipos de tinta, embora eu trabalhe como síndico também, né? E o que quer dizer o seguinte, que a gente está sempre podendo acrescentar e agregar mais conhecimentos para ter uma vida melhor. E é o que eu sempre digo, sabe? Quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho, o ponto maior é a contratação. Eu tenho que contratar bem. Então, e eu quero entrar nesse detalhe aqui com a SECROM, por quê? Quando eu sei que tinta eu estou usando e aquele que tem conhecimento para isso, que é um engenheiro, que vai aplicar direitinho, que vai aplicar aquela tinta para aquela situação, ele me dá a garantia. Porque se aquilo amanhã eu tiver alguma dificuldade, eu vou poder reclamar, inclusive, porque junto com a sua contratação, né, você vai escolher lá junto com eles vão fazer uma avaliação, tal, ele vai vir lá discriminado e uma nota fiscal de qual é a tinta que efetivamente eu contratei que está sendo usada, né? Isso é uma garantia. Agora, o que me chamou a atenção é a forma de contratação, é a forma de você deixar, você síndico, uma forma mais à vontade de cada condômino conseguir pagar a cota de parcela diretamente do contratante. Exatamente. E essa é uma inovação. Explica um pouquinho sobre isso. Então, ao longo dos anos que nós temos de empresa, nós acabamos percebendo que existe uma grande dificuldade, uma vez aprovada em assembleia, de poder efetivar esse rateio para o pagamento dos serviços contratados. Então nós definimos, optamos por oferecer um tipo de contratação um pouco diferenciada. A nossa contratação, ela é baseada, ela dá uma segurança para o contratante, no sentido de atrelar multas, inclusive por dia de atraso. Para vocês? Sim,
Nós sofremos a multa. A multa se você não entregar no prazo por convencional. Dia de atraso, okay. Isso. Nós uma temos segurança já grande. Claro, nós temos o cronograma físico-financeiro e então nós resolvemos dar a opção de que essa arrecadação dos condôminos fossem feitas, ao invés de ser feita uma vez só pela administradora e repassada para a construtora, que cada condômino pudesse efetuar o pagamento da sua forma adequada. Por exemplo, existem pessoas que não vão conseguir cumprir aquele rateio mensal. Então eles podem, nós cuidamos particularmente de caso a caso, de condômino a condômino, e eles efetuam da forma que eles puderem. A gente pode fazer o próprio rateio em prestações para o condomínio. Então a gente recebe individualmente como um todo. Obviamente que o condomínio é solidário porque é uma obra para o condomínio. Perfeito. Mas existe essa possibilidade de falar, olha, eu não quero participar do rateio mensal por motivos A, B, C, que podem existir em diversos condomínios. Eu prefiro pagar direto para a empresa. Deixa eu interromper um pouquinho você, queria passar para o Rubens agora, porque é uma coisa interessante para você que está nos assistindo também. Por quê? Numa assembleia, Rubens, quando da contratação, porque eu achei interessante e inovador mesmo, né? Da SECROM, quando se contrata em assembleia, vai se decidir a empresa que vai se contratar. E pode-se decidir também em assembleia essa modalidade, né? Isso é importantíssimo, Querela, porque você vincula as duas situações. A necessidade do condomínio em se fazer uma obra de restauração ou de manutenção, que é para isso que foi convocada a assembleia, a escolha da empresa, mas o diferencial do pagamento, da forma até de fiscalização, se aquele serviço está sendo feito dentro do cronograma. A questão da multa contrária à empresa demonstra o quê? Que a empresa está garantindo que vai entregar no prazo contratado. E que tem certeza do que está fazendo. E que é uma coisa que é essencial na prestação de serviço. Exato. Nessa parte, principalmente de revestimento. Por quê? Eu já vi prédio ficar envelopado 2, 3 anos, porque a empresa não recebeu, ou atrasou, ou tem aquelas regrinhas de contrato. Mas são 200 dias, aí, entre parênteses, miudinho, se não tiver chuva. Quer dizer, é um contrato que tem a regra do Código do Consumidor envolvido. Coisa tem que estar muito clara. Dentro da sua aplicabilidade normal, exato, como deve exato. ser, legalmente falando. E quando a empresa vai lá e fala assim, olha, além de eu já vou cumprir, eu estou dizendo que eu vou terminar em 90 dias, por exemplo. E se auto-estipula uma multa, se não cumprir nesses 90 dias, obviamente a gente tem que estar claro no seguinte, e é isso que o síndico e o Márcio tem que ficar muito atento. Agora, vai ter aquele opositor, vai falar assim, não aprova a obra porque não dá, no bolso dele não cabe, ou porque não vai ser a empresa. Mas ele vai poder estabelecer uma parcela diferente para o bolso dele? Não, mas assim, esse camarada tem que tomar cuidado, principalmente na contratação individual. Por quê? Porque ele vai fazer de tudo para gerar problema. Sim. Não vai deixar que você entre lá no momento certo, não vai pagar... Você vai dar garantia. Então, mas o síndico e principalmente a empresa tem que ficar atento a esse tipo de comportamentos que existem. Exato. Infelizmente existem. Agora você vê, né, a criatividade no momento de crise para facilitar alguma coisa que é importante. Mas eu sei que você tem uma pergunta para fazer aí, e eu vou aproveitar aqui, que sou seu interlocutor, e vou fazer essa pergunta para ele. Antes de você fazer a pergunta, não fale em crise, crie. Crie. Na inadimplência de 1, 2, 3, vai interromper a obra? A obra não para. Eu sabia que você ia perguntar isso. Mas uma vez acordado, uma vez assinado, uma vez contratado, a obra não para. Nós sabemos que existe uma porcentagem de inadimplência. É muito raro acontecer de todos os pagamentos serem efetuados no dia correto, no momento certo. Quando isso acontece, a empresa não para o serviço, mas começa a tomar as atitudes cabíveis, no sentido de, primeiro, um contato, uma conversa, tentar, a gente não vai entrar com nenhuma ação legal, a gente tenta ver se discutir um novo prazo. Um meio suasório, meio de conversa, sempre resolve. Se a pessoa estiver disponível em arcar, resolve. Nós temos flexibilidade para isso. Perfeito. No pior caso, o condomínio ele é responsável, mas a empresa antes cumpre o papel dela e entrega a obra. Perfeito. Então, é essa segurança que a gente quer passar para você. E o Márcio e a SECROM também passa para você. Uma pergunta também aqui, nós estamos perto já de terminar o programa. Está acabando, Pois é. O assunto foi bom, né? Então vai rápido.
Qual que é o melhor momento no ano para se fazer uma obra dessa? Porque eu sei que tem sazonalidades, né? Sim. Tem meses que chove mais, outros. Sim. O que a estatística diz a esse respeito? Então, existe um período mais apropriado de estiagem para se executar esses trabalhos externos, que é entre o mês de abril e o mês de setembro. Esses são os períodos principais para se executar esse tipo de trabalho. Não que isso não possa ser feito posteriormente. Perfeito. Pode. Só que tem que se observar bem a previsão no nosso relatório diário, vai lá a previsão sempre de um dia antes, de uma semana antes, porque senão a gente acaba aplicando o material e tendo um desperdício total. E outras, também não pode ser aplicado sobre um substrato úmido. Então, tem muitos cuidados a serem observados. Dá para ser feito, leva um pouco mais de tempo, demanda um pouco mais de cuidado, mas dá para ser feito. O melhor período é entre abril e setembro. Rubens, a orientação, inclusive o SICOM também ajuda nisso, né? Da melhor contratação é sempre um caminho extremo para não ter problema futuro, né? Olha, o principal, e é uma coisa que é uma dica que ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo, é assim, toda vez que o condomínio vai contratar um serviço de engenharia ou uma manutenção no condomínio, ele pegar mais de 2, 3 orçamentos, não é a lei não determina, mas é a questão do cuidado, da praxe, enfim. Mas o principal é observar o escopo de serviço. Sim. Porque às vezes o mesmo serviço é falado de maneira diferente por profissionais diferentes. Então qual é a minha dica nesse sentido? Leve o responsável técnico daquele orçamento na Assembleia, para que ele possa Inclusive, tirar as dúvidas. Né? Tirar dúvida, falar assim, olha, mas aqui está falado que é desse jeito, outro falou de outro jeito, qual a diferença, por que um é mais caro e outro é mais barato? Tudo isso pode ser tirado, até para tirar de cima do síndico aquela coisa ruim, no sentido, ele vai escolher o mais caro porque a comissão é maior. Exatamente. Não é necessariamente isso. Tem um detalhe rápido, só para falar, que a SECROM sabe que participa de licitações. Então, o que nós fazemos? Nós enviamos o nosso escopo sem preço, com metragem. Assim, o condomínio pode repassar para os demais, para que todos orcem a mesma coisa. Muito bem. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, sempre com as suas precisas informações, como foi agora. Suas considerações finais, por favor. Não esquecendo que eu também sou síndico, eu também sofro a mesma problemática muitas vezes, né? Isso faz com que a gente tenha alguma coisa a mais para acrescentar. Não, eu só queria agradecer, falar que aquilo que foi aqui falado, tem muito mais coisa, provavelmente nós vamos convidar, né Querela? Certamente. O Márcio para voltar Será um enorme aqui prazer. E tirar dele mais informações e agradecer a tua audiência. Esteve conosco o Márcio Manzano Calvila Filho, ele é diretor da SECROM, que é uma empresa de engenharia e construção civil. Muito obrigado por ter vindo, suas considerações finais. Querela. Muito obrigado, Moscatelli. Fico muito feliz em poder esclarecer essas dúvidas. Estou à disposição para quando quiserem, eu estarei aqui presente. Muito bem. E você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio. O programa a gente reputa aqui que foi muito útil para você. Dá uma olhadinha na fachada do seu prédio, faz contato com o SECROM e caminhe na paz e lá dentro do seu condomínio, sempre ouvindo o seu síndico e ouvindo lá as dicas do SICOM. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio SICOM, a mão amiga no momento certo.